Fala pessoal, tudo tranquilo? Como é que vocês estão? Firme e forte? Bom pessoal, eu sou o professor Miguel Santos, seu professor de física, e venho trazendo aí, tá, mais uma aulinha pra gente, tá ok? Pessoal, a aula de hoje vai contemplar aí o tema de impulso, quantidade de movimento, certo? Também conhecido como momento linear, e colisões, também conhecido como choques mecânicos, beleza? Então, pessoal, três temas aí muito importantes para que a gente possa fazer nossa prova de vestibular aí, show de bola, beleza? Então, vamos começar aí, pessoal, logo com impulso, né? A ideia de impulso. Então, pessoal, quando a gente fala aí de impulso, a gente está relacionando força. Força que vai atuar durante um certo intervalo de tempo. A palavra impulso, né, uma pessoa, exemplo, vai dar um pulo. Para essa pessoa saltar, né, ela precisa de um impulso. Então, impulso, a gente lembra logo do termo de força, tá bom? E na verdade, o impulso é quando uma força ela atua durante um certo intervalo de tempo em um corpo, tá ok? Então aqui, pessoal, a gente tem uma definição, ó, o impulso I, certo? Lembrando que eu estou tratando com um vetor, eu estou tratando de uma grandeza vetorial, e aí a gente diz, ó, o impulso I da força F, certo? Constante que age no corpo, no intervalo de tempo ΔT. É uma grandeza vetorial definida como produto da força F pelo intervalo de tempo ΔT. Certo, pessoal? Então, como o impulso é uma grandeza vetorial, a gente tem que levar em consideração a característica de um vetor, né? E aí essas características elas se definem como módulo, como direção e sentido, tá bom? Então, vê só, pessoal, na nossa imagem aqui, tá certo? Eu tenho uma bolinha, tá? A gente percebe aí, ó, deixa eu botar uma canetinha aqui. A gente tem uma bolinha, sobre essa bolinha está atuando aí uma força F, beleza? E essa força F, ela vai atuar na bolinha de T1 a T2. Ou seja, essa força ela atua durante um certo intervalo de tempo. Então a gente pode dizer que a gente teve um impulso atuante aí sobre essa bolinha. Tá bom? Então aqui também eu trago para vocês uma imagem, né, de uma jogadora de vôlei, certo? Veja que para ela fazer o corte aí, né, ela precisa saltar. E aí quando a gente salta, a gente está exercendo aí um impulso. A gente precisa de um impulso para chegar até esse salto, até atingir certa altura. Tá bom? Então, por definição, a gente chega aí na expressão, tá, gente? Como tem no nosso conceito, que impulso é o produto aí da força pelo intervalo de tempo, tá? Veja aí que eu tenho um intervalo de tempo aqui com uma grandeza, ó, escalar, certo? Força aqui, ó, como uma grandeza vetorial e o impulso sendo uma grandeza vetorial. Então, pessoal, como eu estava dizendo a vocês, as características de um vetor: módulo, direção e sentido. Então, qual seria aí o módulo do impulso? Pessoal, o módulo do impulso, tá? É F vezes ΔT. Veja que quando eu estou falando aqui de módulo, eu estou colocando, ó, o impulso entre essas duas barrinhas. E aí, para quem não sabe, essas duas barrinhas indicam módulo, tá certo? O valor. Esse módulo acompanha o quê? O valor numérico com a unidade. Beleza? Bom, além do módulo, a gente tem a direção. E direção, pessoal, do impulso, ela será coincidente com a direção da força. Ou seja, a direção do impulso, ela será a direção da força. Se eu tiver uma força horizontal, o impulso também será horizontal. Se a força for vertical, o impulso será vertical. Tudo bem? Já o sentido, também a gente vai ter aí a coincidência com a força. O sentido de I, o sentido do impulso, será o mesmo da força F. Ok? Então vamos supor que eu tenho uma força horizontal atuando para a direita. Então o impulso será também horizontal e para a direita, com o sentido para a direita. Ok? Então, resumindo, direção e sentido do impulso coincide aí com a direção e o sentido da força F. Beleza, fera? Tranquilo? Unidade, pessoal, unidade do SI.
Como a gente vê aí na expressão, né, impulso como sendo produto da força pelo intervalo de tempo, a gente pode dizer aí que essa força, a gente já tem a unidade dela, né, a unidade que é Newton, e o intervalo de tempo no SI é segundos. Então a gente pode definir, pessoal, no sistema internacional, a unidade do impulso como sendo Newton segundos, ou seja, Newton vezes segundos. Beleza? Essa é a nossa unidade aí. Bom, pessoal, vê só. A gente vai tratar agora de uma observaçãozinha sobre o impulso quando a gente tem alguma questão envolvendo aí um gráfico, ou quando essa força ela não for mais constante, essa força ela for variável. Então, quando eu tenho uma força variável e aí você precisa determinar esse impulso, a gente não vai usar mais aquela expressão F vezes ΔT. A gente não vai usar mais aquele produto da força pelo intervalo de tempo. Normalmente, aí, quando a gente tem uma força variável, certo? A direção é constante, beleza? Mas a intensidade dessa força ela vai variar. Então, pessoal, a gente para determinar esse impulso, a gente vai ter um gráfico e a gente vai precisar determinar a área desse gráfico. Então, quando a gente calcula aí a área, certo? Sobre a curva do gráfico, a gente determina aí o impulso da força F. Tudo bem? Então, olha só, tem um gráfico aqui. Veja que as variáveis do gráfico tá sendo força na vertical, certo? E tempo na horizontal. Então, quando a gente encontra aí um gráfico F versus T, tá? Força versus tempo, e a gente precisa determinar o impulso, a gente basta calcular a área da figura. E aí eu posso determinar que esse impulso é numericamente igual à área da figura. Tá ok, pessoal? Muito simples aí. Agora é bom dar uma revisada aí na parte de geometria plana, ok? Bom, pessoal, eu coloquei também aqui uma observação, certo? Na nossa aulinha de impulso sobre essa questão da área, que aí você tem que levar em consideração a questão do gráfico. Muitas das vezes você vai ter gráfico com a parte acima do eixo do tempo e também você vai ter parte do gráfico abaixo do eixo do tempo. Então, quando você for calcular esse impulso total, você vai pegar as duas partes, tá certo? A que está acima, tá, do eixo será um impulso positivo, tá? Sinal positivo, e a que está abaixo do eixo a gente vai ter o sinal negativo. E aí você junta essas duas partes para determinar o impulso total. Tá ok, pessoal? Então se liga aí, fica alerta, tá? Fica ligado, fica esperto, porque se você tiver um gráfico com duas partes, uma acima do eixo e outra abaixo, se ligar que acima será um impulso com sinal positivo e a parte de baixo eu vou ter aí um sinal negativo. Mas para determinar o impulso total, você junta essas duas partes, tá bom? Beleza? A gente faz esse cálculo aí algébrico com as duas partes. Beleza, pessoal, tranquilo. Bom, eu coloquei também aqui, pessoal, essa questão do impulso de uma força constante. Veja, quando a gente está se referindo a impulso de uma força constante, na verdade essa força constante ela pode variar durante o intervalo do tempo em alguns momentos. Então, na verdade, quando a gente está se referindo a essa força constante, a gente se refere a uma força média, tá bom? Então, eu coloquei aí a força constante que produz no corpo o mesmo impulso que uma força variável é chamada de força média, Fm em relação ao tempo. E aí a gente tem aquela expressãozinha no início da nossa aula, que impulso é o produto da força pelo intervalo de tempo. Essa força sendo constante, na verdade, essa força constante a gente pode se referir aí, tá? A força média atuando durante esse certo intervalo de tempo. Tá ok, pessoal? Tranquilo? Beleza? Então vamos em frente aí, certo? Entraremos agora no tópico chamado de quantidade de movimento, certo? Ou também alguns livros, tá? Algumas bibliografias aí chama a quantidade de movimento de momento linear da partícula, tá bom? Então, pessoal, a quantidade de movimento ela vai estar
analisar a massa do corpo com a velocidade que esse corpo adquire. Então, quando a gente está analisando a massa e a velocidade do corpo, a gente pode, de certa forma, medir a quantidade de movimento que esse corpo vai ter, tá? O momento linear que esse corpo vai ter, tá certo? Então, podemos definir a quantidade de movimento de uma partícula de massa m, tá? Ela é definida pelo produto da massa pela velocidade, em que v é a velocidade da partícula. O vetor quantidade de movimento é representado porque, veja, tá, pessoal, que também como impulso, a quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. E mais na frente, pessoal, a gente vai ver que a quantidade de movimento e o impulso eles se relacionam entre si, tá certo? O impulso ele vai provocar aí uma alteração na quantidade de movimento do corpo. A gente vai ver isso mais na frente quando a gente falar aí do teorema, tá bom? Então, pessoal, ficou definido aí que quando eu estou multiplicando a massa do corpo pela sua velocidade, eu estou analisando a quantidade de movimento do corpo. Então, aí a gente vai ter nossa expressãozinha, tá? Q, representando aí a quantidade de movimento, produto de m por v. Veja que m aí é a grandeza escalar, a massa é uma grandeza escalar, v aí sendo a velocidade vetorial e a quantidade de movimento também uma grandeza vetorial. Bom, pessoal, já sabemos aí das características, né, de toda grandeza vetorial, ou seja, toda grandeza vetorial ela vai estar aí acompanhando, certo? O módulo, certo? A direção e o sentido. Então, pessoal, está aqui o módulo da quantidade de movimento, está vendo as duas barrinhas novamente, né? A direção da quantidade de movimento ela vai coincidir com a direção da velocidade e o sentido, mesma coisa, tá, gente? Então, quando a gente quer analisar aí a direção da quantidade de movimento, é só ficar esperto com a direção da velocidade. A mesma coisa o sentido. Velocidade horizontal, quantidade de movimento horizontal, ok? Bom, velocidade para a esquerda, quantidade de movimento para a esquerda também, o vetor. Beleza? E o módulo, produto aí da massa pela velocidade. Bom, gente, show de bola. Unidade do SI, quando a gente está olhando aqui para a nossa expressão, a gente lembra aí que massa no sistema internacional é medido em quilograma e velocidade metro por segundo. Então aí a gente vai ter a nossa unidade como sendo quilograma versus metro por segundo, ok? Beleza! Bom, pessoal, aqui eu tenho para mostrar para vocês uma parte muito importante aí da aula de quantidade de movimento, que é a quantidade de movimento de um sistema. Bom, o que vai ser isso, hein, professor Miguel? Bom, pessoal, quando a gente tem aí no mesmo sistema, a gente tem vários corpos, né? No caso aí do meu desenho, eu tenho 3 corpos, corpo A, corpo B e corpo C. Veja que cada corpo possui aí a sua massa e possui também a sua velocidade. Automaticamente, tá certo? Todo o corpo aí vai ter a sua quantidade de movimento. Professor, quando é que a quantidade de movimento de um corpo ela é nula? Bom, pessoal, a quantidade de movimento de um corpo ela é nula quando o corpo se encontra em repouso, ou seja, quando o corpo não tem velocidade, tá bom? Quando o corpo partir do repouso ou quando o corpo parar, que aí a velocidade também se torna igual a zero, tá certo? E não esquece também, pessoal, como a gente está trabalhando aí na quantidade de movimento, a questão da massa, a gente pode relacionar também, certo, a quantidade de movimento com a quantidade de inércia do corpo. A gente sabe que a inércia do corpo está relacionada com a sua massa, tá bom? Então, olha só, pessoal, na nossa figura, como vocês estão vendo aí, a gente percebe que os vetores velocidades, né, eles são diferentes, né? A questão da direção, a questão do sentido, ou seja, né, a gente também aí vai ter os vetores quantidade de movimento, tá certo, sendo diferentes. E aí, nesse caso, quando a gente quer determinar a quantidade de movimento total, ou a quantidade de movimento desse sistema aí, o que a gente deve fazer?
A gente primeiro, pessoal, tem que pegar os vetores, né? Fazer aí, ó, uma junção, vetor com vetor. E a gente está usando aí, tá certo? A regra do polígono, certo? Onde um vetor vai estar consecutivo a outro. Então, você está vendo aí a característica do vetor QA, que é a quantidade de movimento de A. Logo em seguida vem a quantidade de movimento de B, do corpo B, né? Uma quantidade de movimento com direção horizontal e sentido para a direita. E por fim a gente vai ter aí, ó, a quantidade de movimento do corpo C, que é uma quantidade de movimento que tem direção vertical e sentido para baixo. Ora, pessoal, como a gente está utilizando a regra do polígono, que a gente aprendeu isso na aula de vetor, para a gente fechar o polígono, a gente vai ter que ter um vetor, certo? Que vai partir da origem do vetor inicial, que no caso aí vai ser o QA, e vai até o último vetor, que no caso aí é o QC. E aí esse vetor que você está vendo aí de azulzinho é a quantidade de movimento no sistema, ou também pode ser conhecido como quantidade de movimento resultante, certo? Veja que a gente está tratando, né, a gente está fazendo aí uma junção de vetor. E aí, quando a gente vai fazer essa junção de vetor, pessoal, eu posso dizer que essa quantidade de movimento total, ou quantidade de movimento resultante, ou quantidade de movimento do sistema, como você queira aí, a gente pode definir como uma soma vetorial, tá? A gente vai calcular a quantidade de movimento do corpo A gente vai calcular a quantidade de movimento do corpo B, e por fim, a quantidade de movimento do corpo C. No caso aí eu tenho 3 corpos, tá? Mas para N corpos, tá? A gente vai continuar aí calculando até quantidade de movimento N, beleza? E aí a gente vai somar depois essas quantidades de movimento. Só que não esqueça, é uma soma vetorial. Não é uma soma algébrica, é uma soma vetorial. Então, quando a gente vai somar vetor, a gente não só vai olhar para os módulos, a gente não só vai pegar os valores e somar. A gente tem que, né, ficar aí esperto na questão da direção e sentido aí dos vetores, tá bom? Para a gente fazer essa soma legalzinha e de certa forma correta, tá bom? Então não é só pegar os valores e somar. Você tem que ver se os vetores têm o mesmo sentido, né? Se eles têm sentidos opostos, se eles são perpendiculares, enfim. Eu creio que você, fera, lembra aí da aula de vetor, certo? Quando a gente fazia lá a soma vetorial. Ok. Bom, pessoal, aqui eu vou mostrar para vocês 2 exemplos, tá certo? Relacionado aí com a quantidade de movimento de um sistema. Vê só, primeiro caso aí, tá? Os 2 carrinhos eles vão possuir a mesma direção e o mesmo sentido. Então aí eu tenho um carro A, certo? Que é um carro vermelhinho. A quantidade de movimento de A está sendo representada acima, né? Que é 1 vezes 10 a quarta, quilograma vezes metro por segundo, tá certo? E na frente eu tenho aí um carrinho B, que é um carro azul, também com a mesma quantidade de movimentos, né? Então dá para ter ideia que esses corpos têm a mesma massa, esses carrinhos aí têm a mesma massa e eles têm a mesma velocidade, beleza? Além disso, pessoal, a gente tem aí, ó, pela questão da setinha da quantidade de movimento, as velocidades tendo aí a mesma direção e o mesmo sentido. Então, nesse caso, quando eu for fazer a quantidade de movimento total, a quantidade de movimento desse sistema, eu vou somar a quantidade de movimento de A com a quantidade de movimento de B. Só que essa soma vetorial, a gente já viu que quando os vetores têm mesma direção e mesmo sentido, o módulo é dado pela soma, tá certo? Dos módulos dos vetores. Então, nesse caso, para achar a resultante, a quantidade do sistema, basta eu somar 1 vezes 10 a quarta com 1 vezes 10 a quarta, que aí a gente encontra 2 vezes 10 a quarta, quilograma vezes metro por segundo. Bom, no segundo caso, a gente vai ter também a mesma figura, só que aí, certo? A gente tem os carros com a mesma direção e sentidos opostos. A gente percebe aí na figura que o carrinho B, ele está, tá certo, no sentido oposto ao de A. Então, nesse caso, a gente leva em consideração o referencial.
Esse referencial na quantidade de movimento, a gente adota, pessoal, como sendo o seguinte, a gente adota o referencial sempre positivo para a direita, tá bom? Então aí a gente adota esse referencial positivo para a direita. Então nesse caso aí, como o carrinho B ele está indo para a esquerda, a gente pode dizer aí e concluir que a quantidade de movimento desse carrinho B ela é negativa, tá certo? Por quê? Porque ele está no sentido oposto ao referencial. Lembre-se, a gente está adotando aí o referencial para a direita como sendo positivo. É importante você lembrar disso para quando você for ver aí a parte de conservação da quantidade de movimento, você entender certos probleminhas. Exemplo, o probleminha do canhão, o probleminha de uma arma de fogo, quando você puxa o gatilho que o projétil ele sai em uma direção com um certo sentido, a arma ela dá um recuo, que a gente chama de coice, ou seja, a arma ela vai para o sentido oposto. E aí, por que ela vai para o sentido oposto? Porque ela dá esse recuo, para conservar a quantidade de movimento, pessoal. Ou seja, a quantidade de movimento em um sentido é positiva, a arma recuando vai ter uma quantidade de movimento negativa. Quando a gente juntar essas duas quantidades de movimento, a gente vai ter um resultado igual a zero, ou seja, mostrando que houve uma conservação. É como se fosse esse probleminha aqui, pessoal, já que as quantidades de movimento aí dos dois carros têm o mesmo valor, quando a gente for achar o total, que a gente vai fazer a soma, QA mais QB, mas na verdade vetores de sentidos opostos, a resultante é dada pela diferença entre os módulos. Então, nesse caso, a quantidade de movimento total será nula, será igual a zero. É como se a quantidade de movimento do carrinho A fosse anulada pela quantidade de movimento do carrinho B. Tá bom? Beleza, gente. Teorema do impulso, muito importante aí para nossas questões de vestibulares. Tá bom, gente? Teorema do impulso vai relacionar aí a questão do impulso com a variação da quantidade de movimento. Tá, pessoal? Então, nesse caso aí, a gente pode lembrar muito de um exemplo de um jogo de tênis, quando tem a raquete, certo? E a bola, certo? Ela é impulsionada por essa raquete. Ou seja, eu aplico uma força com a raquete sobre a bola, essa força vai atuar durante um certo intervalo de tempo, dessa forma provocando um impulso. E aí, nessa forma, essa bolinha ela vai ter uma alteração na sua velocidade, mostrando que a quantidade de movimento foi alterada devido a esse impulso provocado pela raquete. Então, podemos concluir aí, pessoal, que o impulso da resultante no intervalo de tempo é igual à variação da quantidade de movimento no mesmo intervalo de tempo. Aí eu tenho a conclusão, tá, gente? Impulso resultante, tá bom? Importante você se ligar, impulso resultante é igual à variação da quantidade de movimento, ou seja, a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Muitas das vezes, fica esperto que a gente pode cancelar ou a quantidade de movimento final, se o corpo parar, ou se a questão falar que o corpo está partindo do repouso, começou a se movimentar, a gente pode concluir, a gente pode entender, tá certo? Que esse corpo está partindo do repouso, e aí você vai cancelar aí a quantidade de movimento inicial, tudo bem? Então fica aí esperto, Ou seja, aí do lado tem a representação, impulso da resultante, que é o produto da força resultante pelo intervalo de tempo, a quantidade de movimento final, que é o produto M vezes V, e a quantidade de movimento inicial, que é o Q0, que é o produto da massa P por V0, aí, que no caso a velocidade sendo representada de forma inicial. Beleza? Tranquilidade. Olha, gente, princípio da conservação, como eu estava falando a vocês, o exemplo do canhão, de uma arma de fogo, tá certo? Bom, a gente, para falar aí da conservação da quantidade de movimento, a gente vai levar em consideração um sistema isolado.
toda a conservação da quantidade de movimento se dá por um sistema isolado. Professor Miguel, o que seria um sistema isolado? Pessoal, simples, o sistema isolado é aquele sistema onde a gente despreza as forças externas. A gente vai levar em consideração apenas as forças internas sobre o sistema. Tá bom? Então, olha, a quantidade de movimento de um sistema de partículas isolado de forças externas é constante e por isso que ele se conserva. Então, sistema isolado, que a gente vai trabalhar aí com explosões e colisões, daqui a pouco a gente entra aí no assunto de colisões, tá? A gente trabalha aí com essa conservação, na qual a quantidade de movimento antes do sistema, ela deve ser igual à quantidade de movimento depois, tá certo? Do sistema. Então, a gente pode dizer que a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final, tá bom? Beleza, pessoal. Veja o exemplo aí de um canhão. Um canhão, inicialmente, eu tenho um projétil dentro dele e tanto o canhão como o projétil ele está em repouso, se encontram em repouso. A partir do momento que a gente dispara o projétil tem massa e ele acaba saindo, tá, do cano do canhão com uma certa velocidade. A partir do momento que ele tem massa e velocidade, ele adquire quantidade de movimento. Só que essa quantidade de movimento, como a gente sabe que é uma grandeza vetorial, ela vai para um sentido. E nesse mesmo momento o canhão ele dá um recuo. O canhão tem massa e se ele recua, ele acaba adquirindo uma velocidade. Só que se ele está recuando, essa velocidade está no sentido contrário ao referencial, que é para a direita. Então eu vou ter aí uma velocidade negativa, né? Uma quantidade de movimento negativa. Então, ao final do processo, a partir do momento que é disparado o projétil, quando a gente junta a quantidade de movimento do projétil com essa quantidade de movimento do recuo do canhão, a gente vai ter essa soma sendo também igual a zero, que era o resultado anteriormente quando o canhão estava em repouso, junto com o projétil dentro. Tá ok? Então, pessoal, olha aqui um exemplo, certo? O exemplo A, eu tenho aí, ó, imediatamente antes, as duas bolinhas, VA e VB, certo? No referencial B eu tenho aí um choque entre as duas, tá? E no final, certo? Eu tenho aí as duas bolinhas com agora a velocidade VB' e VA'. Então, nessa situação, a gente pode dizer que a quantidade de movimento antes seria aí a figura A, ela deve ser igual à quantidade de movimento depois, que no caso será representada aí pela figura C. Beleza? No caso, professor, como é que a gente ia fazer esse cálculo aí? Gente, antes a gente ia fazer MA/VA, que seria a quantidade de movimento da bolinha A, mais MB/VB, certo? Quantidade de movimento da bolinha B. Depois, a gente teria MA versus VA', certo? Que é a quantidade de movimento após, certo? Depois, mais MB/VB', certo? Que seria a quantidade de movimento, certo? Depois da bolinha B. Ok? Bom, sempre igual. Se é uma conservação, o que é antes vai ser igual ao depois. Não esquece isso, tá, fera? Fique esperto. Bom, a gente finaliza aí a parte de quantidade de movimento e a gente entra aqui no tópico de colisões, pessoal, ou conhecido como choques mecânicos. Pessoal, colisão, tá? É uma interação entre dois corpos com uma duração limitada, tá? E aí a gente tem alguns exemplos, eu coloquei aí uma foto que vocês estão vendo, né? Uma imagem de um jogo aí, tá? De boliche, onde essa bola, ao encontrar esses pinos, ocorrerá aí uma colisão, né? Um choque, tá bom? A gente tem aí N exemplos, a gente tem acidente de trânsito, quando um carro colide com outro, ou com alguma parede, ou com algum poste. A gente está trabalhando aí com colisões, tá bom? Então, coloquei aí como exemplo bola de bilhar, acidente de carro, meteoro e a Terra. Bom, numa colisão mecânica, a gente tem aí, ó, duas fases, pessoal. Duas fases que a gente vai falar.
Primeira fase, pessoal, a gente vai ter a fase aí de deformação. Bom, para que ocorra uma colisão, pessoal, certo? Entre dois corpos, pelo menos um tem que ter velocidade, tem que estar em movimento, tá ok? E aí, quando a gente fala aí que um corpo está em movimento, é porque esse corpo possui uma energia que a gente já falou anteriormente, energia cinética. Beleza. E aí, o que seria essa primeira fase? O que que ela fala? Deformação. A gente sabe que energia, ela não se perde, energia ela não se cria. Energia ela está em metamorfose, ela está em transformação. Então, eu posso dizer que nessa fase de deformação, pessoal, olha o que a gente fala aqui, ó. A energia cinética dos corpos antes do choque, tá? Se transforma em energia potencial elástica, energia sonora, ruído e energia térmica, calor. Ou seja, pessoal, nessa fase de deformação, a gente tem a energia aí de movimento, a energia cinética se transformando em energia potencial elástica. Bom, às vezes a olho nu é diferente, é difícil ver, tá? É muito diferente do que você fazer uma filmagem em slow motion, tá? Ampliada. Quando, exemplo, uma bola se choca contra o nosso rosto, quando ocorre essa interação, esse contato, a gente pode perceber que tanto a bola como o nosso rosto ele começa a se deformar devido a essa troca de energia, tá bom? Seria essa primeira fase aí, deformação. Bom, a segunda fase é a fase de que eu posso chamar, né, que eu muitas vezes chamo em sala de aula, de fase de devolução. É a chamada fase de restituição, gente. Então tá aqui, segunda fase, certo? A gente vai perceber que tem um tipo de colisão aí, certo? Que não tem, certo? Essa segunda fase, a fase de restituição, a fase de devolução. Então ela diz o seguinte: toda ou parte da energia transformada retorna na forma de energia cinética. Então você se ligou? Primeira fase, a energia cinética se transforma em potencial elástica. E aí a segunda fase, quando ela ocorre, essa parte da potencial elástica, ou de forma total ou de forma parcial, ela devolve, tá, a energia novamente em forma de cinética. Tá bom? E a gente vai ver se vai ser total ou parcial, dependendo do tipo de colisão. Se a devolução ela vai ser em partes ou total, tá? Ou de forma integral. Beleza, gente? Então aí, duas fases da colisão. Primeira fase, deformação. Segunda fase, devolução ou restituição. Bom, aqui eu tenho mais duas imagens, né? A chamada aí, o jogo de bilhar, certo? E acidente de carro aí, né? Acidente de trânsito. Um carro se chocando com outro. Beleza? Bom, pessoal, em qualquer colisão a gente vai trabalhar como um sistema isolado e aí a gente vai trabalhar, ó, com a questão da quantidade de movimento. Então, numa colisão, a troca de quantidade de movimento e energia em consequência de sua interação. E aí, como eu estava falando para vocês, que na colisão a gente vai trabalhar com o sistema isolado, a gente já sabe que no sistema isolado ocorre sempre conservação da quantidade de movimento. Tá ok? Então a gente vai desprezar essas forças externas e vamos considerar apenas as forças internas que atuam no sistema. Dessa forma aí, todo sistema isolado a gente tem, ó, a quantidade do movimento do sistema antes, ela é igual à quantidade de movimento do sistema depois. E aí, como a gente sabe a quantidade de movimento é o produto da massa pela velocidade, tá aqui, ó, para dois corpos, né, antes do choque, VA e VB. Depois do choque, o corpo A passou a ter velocidade VA' e o corpo B, velocidade VB'. Veja aqui, pessoal, a setinha, ó, com orientação positiva para a direita. Significa que esse VA' aqui, pessoal, quando a gente for fazer um cálculo para ele, ele vai ser negativo, tá? Quando a gente substituir ele aqui, ó, ele vai ter um sinal negativo devido à orientação da trajetória aqui do nosso referencial, que é positivo para a direita. Tudo bem, gente? Beleza? Então, show de bola. Os tipos de colisões. Bom,
A gente vai ter, primeiro, a colisão chamada de perfeitamente elástica, o choque perfeitamente elástico, como você queira. E ele diz o seguinte: toda a energia cinética que existia no sistema antes da colisão é devolvida, ou seja, ocorre uma restituição perfeita, total de 100%. Lembra das duas fases, fera? Primeira fase, deformação. A energia cinética vai se transformar em energia potencial elástica. Vamos supor, 100 joules se transforma em 100 joules de potencial elástica. Só que aí, como o choque é perfeitamente elástico, tá? Vai retornar, vai restituir aí os 100 joules de potencial elástica em forma de energia cinética novamente, tá bom? Bom, aí eu vou ter a energia cinética antes igual à energia cinética depois, já que eu vou ter aí uma devolução perfeita total de 100%. Segundo caso, pessoal, a gente tem aí um choque parcialmente elástico. O próprio nome está te dizendo, parcialmente. Ou seja, eu não vou ter uma restituição perfeita. Apenas uma parte daquela energia vai retornar, tá bom? Então ele diz, apenas uma parte da energia cinética que existia no sistema antes da colisão é devolvida. Ou seja, ocorre uma restituição parcial após a colisão, tá bom? Então, se eu tenho no início 100 joules de energia cinética, vai se converter, tá, em energia potencial elástica e na restituição, vamos supor que só voltam aí 60 joules. Então, foi com 100, voltou com 60. A gente percebe que houve apenas uma devolução de uma forma parcial, tá bom? Beleza, show de bola. Bom, tá aqui nesse choque parcialmente elástico, que a energia cinética antes é maior que a energia cinética depois. Terceiro, choque perfeitamente inelástico. Olha, pessoal, é um dos tipos de colisões que mais aparece aí nas nossas questões. O choque perfeitamente inelástico, ou uma colisão inelástica, como você queira, tá? Vai ser aquela colisão onde a gente não vai ter a restituição, ou seja, a gente não tem a segunda fase, tá? Veja que nesse caso os corpos permanecem juntos, uma bolinha se choca com outra e esses corpos eles passam a se mover juntos, que a gente chama de conjunto, tá? O corpo A com o corpo B inicialmente estão separados. Quando eles se chocam, quando ocorre a interação, a colisão, o corpo A se adere, fica preso ao corpo B e eles passam a se movimentar juntos, tá bom? Nesse caso, a massa do sistema vai aumentar porque a gente vai fazer a soma da massa de A com a massa de B, já que os dois corpos estão juntos. E a gente vai perceber que, devido à quantidade de movimento, que é o produto da massa pela velocidade, quando a gente aumenta a massa do sistema, a velocidade ela diminui, tá bom? Ou seja, são inversamente proporcionais. Se eu aumentar a massa do sistema, a velocidade diminui. Se eu diminuir a massa do sistema, a velocidade aumenta, tá bom? Fica aí atento a isso, tá, ferinha? Então, os corpos permanecem juntos após a colisão. Isso significa que a velocidade de afastamento dos corpos é nula. Portanto, não há restituição de energia ao sistema, ou seja, não ocorre a segunda fase e a energia cinética antes ela é maior que a energia cinética depois. O único tipo de colisão onde as energias cinéticas antes e depois são iguais é apenas no primeiro tipo da colisão perfeitamente elástica. Tá ok? Show de bola, gente! Outro tópico aí que a gente vai falar dentro das colisões é sobre o coeficiente de restituição, representado aí por essa letrinha E. Pessoal, o coeficiente de restituição, ele vai comparar, ele vai fazer aí uma comparação entre uma velocidade de afastamento dos corpos com a velocidade de aproximação, que é aquela velocidade que os corpos têm antes da colisão, tá bom? Então, eu posso dizer que o coeficiente de restituição é uma razão entre o módulo da velocidade relativa dos corpos posterior à colisão, que seria a velocidade de afastamento,
e o anterior à colisão seria a velocidade de aproximação. Então, como é uma razão, a gente representa em forma de divisão, em forma de fração. O Ezinho, que é o nosso coeficiente, é a razão entre a velocidade relativa de afastamento, VAF, tá? Com a velocidade relativa de aproximação, VAP. Beleza? E aí, pessoal, dependendo do resultado dessa razão, a gente pode classificar aí o tipo de colisão. Bom, veja, perfeitamente elástica, né? A gente vai ter energia cinética depois igual a antes, né? A gente vai ter aí uma conservação. Então, no caso, a velocidade de afastamento, ela é igual à velocidade de aproximação. Quando a gente faz essa razão, o resultado dá 1. E aí, o Ezinho sendo igual a 1, a gente pode classificar aí como uma colisão perfeitamente elástica. Bom, a inelástica, maior perda de energia. Veja que o E é igual a zero. Por que o E é igual a zero? Porque não ocorre restituição. Os corpos permanecem unidos. Então, pessoal, não tem velocidade relativa de afastamento. E aí, quando a gente tem uma fração onde o numerador é zero, devido a essa questão do afastamento, a gente pode dizer aí que zero dividido por qualquer coisa dá zero. Então, o Ezinho sendo zero, uma colisão pode ser chamada de perfeitamente inelástica ou somente inelástica. Já quando a velocidade relativa de afastamento ela é menor que a velocidade relativa de aproximação, essa razão vai dar um valor entre 0 e 1. Então, o Ezinho, o coeficiente, ele vai ser maior que 0 e menor que 1, certo? E aí, nesse caso, o tipo de colisão pode ser classificado como parcialmente elástica. Então, lembrando, coeficiente igual a 1, tá? Colisão perfeitamente elástica. É igual a 0, colisão inelástica. E o E entre 0 e 1, colisão parcialmente elástica. Pessoal, a gente finaliza a parte teórica, certo? Desses três assuntos. Eu fecho aqui com um resuminho. Resumindo, eu coloquei aqui uma tabela, certo? Nos tipos de colisão, a questão da velocidade de afastamento comparado com a velocidade de aproximação, o valor do coeficiente de restituição, certo? Que a gente acabou de falar. A questão da energia cinética, tá bom? A comparação entre energias cinéticas. E a gente percebe aí que nessa última coluna, seja qual for o tipo de colisão, toda ela a gente vai ter aí o sistema isolado. E aí a única coisa que a gente vai ter em todas, de forma comum, é que a quantidade de movimento aí se conserva. Quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois, tá bom? Bom, os cálculos, né, as equações que a gente utiliza é a questão da conservação da quantidade de movimento. Quantidade de movimento antes igual à quantidade de movimento depois. Então aí a gente tem para dois corpos, corpo 1, corpo 2, tá aí o cálculozinho. E também a questão do coeficiente de restituição. A gente também utiliza para algumas questões, certo? Além da conservação da quantidade de movimento, a gente utiliza o coeficiente de restituição, que é a razão entre a velocidade de afastamento com a velocidade de aproximação. Beleza, gente? Então, fechou. A gente finaliza aí e vamos fazer uma prática aí do que a gente acabou de ver entre impulso de uma força, entre quantidade de movimento e colisões. Tá certo, fera? Então vamos lá, botar a mão na massa agora. Vamos embora. Pessoal, questão número 1, certo? Questão número 1 aí, a gente tem o seguinte, ó. Na figura, deixa eu botar aqui a canetinha, tá, gente? Pra gente fazer os nossos cálculos aqui. Vejam, na figura, o menino e o carrinho têm juntos 60 quilos. Então, pessoal, eu vou, ó, primeiro de tudo, se eles têm junto, olha a nossa interpretação. Eu vou escrever aqui, ó, massa do menino, certo? Mais massa do carrinho, chamar aqui de C. Os dois somados dá quanto? 60 quilos, beleza? Tá aqui o nosso KG. Bom, quando o menino salta do carrinho em repouso, olha, veja, inicialmente o carrinho está em repouso. E aí o menino vai saltar. E ele diz que ele salta com velocidade horizontal de 2 metros por segundo. O carrinho vai para trás. Pessoal, vamos ficar atento nisso aqui. Vamos dar uma grifada para trás, né? Porque aí em questão do referencial a gente sabe
que essa velocidade que o carrinho vai para trás, que é de 3 metros por segundo, é uma velocidade negativa devido ao referencial, certo? Ser positivo para frente, para a direita. Deste modo, podemos afirmar que a massa do menino é D. Dando a questão aqui, ele quer a massa do menino. Interrogação. Beleza, gente. Olha, nesse segundo passo aqui, a gente vai ter uma conservação da quantidade de movimento. Ou seja, a quantidade de movimento antes, QA, é igual à quantidade de movimento depois. Bom, antes, pessoal, tanto o menino como o carrinho estão em repouso, né? Lembre-se que o menino está em cima do carrinho. Então, antes aqui a gente vai considerar essa quantidade de movimento igual a zero. O que é que vai acontecer? Depois o menino vai saltar. Então, como ele salta com uma certa velocidade, que no caso aí é de 2, certo? Então, o menino adquire uma quantidade de movimento. Nesse caso, ele está saltando aqui, ó, para frente, certo? E a gente sabe que para frente o nosso referencial ele é positivo. Dessa forma, quando ele salta para frente, para conservar, o carrinho vai para onde? Para trás aqui. Beleza? Bom, então nesse caso, a gente pode dizer que a quantidade de movimento depois vai ser a massa do menino aqui, vezes a velocidade dele, que no caso 2. Mas o carrinho se moveu, né? O carrinho tem massa, então adquire quantidade de movimento. MC vezes, só que como o carrinho vai para trás, a velocidade é menos 3. Tá, pessoal? Devido ao nosso referencial. Bom, ajustando aqui, a gente vai ter 0, certo? Igual a quanto? 2 vezes a massa aqui do menino. Bom, aqui a gente vai ter menos, né? Fazendo aí o jogo de sinal, 3 vezes a massa do carrinho. Ok. Bom, pessoal, eu tenho essa primeira equaçãozinha aqui onde eu estou destacando, tá? Deixa eu dar uma riscadinha, uma destacada nela aqui. Beleza. Eu vou chamar essa equação aqui de 1. E a gente tem essa outra equaçãozinha aqui, pessoal, ó, que a gente acabou de fazer, né? Essa outra equaçãozinha aqui. Beleza, show de bola aí, ó. Bom, eu vou chamar essa equação aqui que é a equação 2. Bom? Show de bola. Então, nesse caso, eu posso formar aqui um sisteminha, hein, gente? Posso formar um sisteminha aqui, ó. Vamos botar a chave, certo? Vamos colocar a nossa primeira equação, que é a massa do menino, mais a massa do carrinho, isso igual a 60. Beleza? Segunda equação, eu posso dizer ó, que 2 vezes a massa do menino, menos 3 massa do carrinho, igual a 0. Bom, a questão é que é a massa do menino, pessoal. Então, se quer a massa do menino, eu posso cortar aí, lá, eu vou ter que fazer alguma forma para cortar essa massa do carrinho. Então, como eu vou somar essas duas equações, vou resolver o sistema por soma, tá? Eu vou ter que cancelar a massa do carrinho. Então, eu vou multiplicar essa primeira equação aqui por 3, já que eu tenho embaixo menos 3. Beleza? Ao fazer isso, deixa eu mudar aqui a cor, tá, gente? Cor aqui para o vermelho. Então, a gente vai ter o seguinte, veja o que vai acontecer aqui. Bom, a massa do menino vezes 3 dá 3 massa do menino. Bom, mais MC vezes 3, mais 3MC. Beleza? E 60 vezes 3, 180. Embaixo a gente não mexeu em nada, a gente repete aí a equação, certo? Perdão aqui, deixa eu apagar, tá? Apagar que aqui é menos, né, gente? Aqui é menos. Deixa eu dar uma apagadinha aqui. Ok, voltar aí para nossa canetinha aqui. Pronto, aqui vai ser menos, repetindo a equação, 3 massa aqui do carrinho, igual a 0. Bom, pessoal, posso somar essas duas equações, né? E ao somar essas duas equações aí, eu posso cancelar, certo?
mais 3 massas do carrinho com menos 3 massas do carrinho dá 0. Somando aqui, ó, vai dar 5 massa do menino e 180 com 0, essa soma dá 180. Bom, eu vou isolar aqui a massa do menino e vou passar esse 5 para o outro lado e ele vai dividindo 180 por 5. Dessa forma, a gente vai ter, ó, pessoal, massa do menino igual a 36 quilogramas, tá? Então, pessoal, 36 quilogramas é o nosso gabarito e a gente pode ir facilmente aqui na letra C, tá? C de casa. Tá bom, gente? Questão aí 132. Bom, pessoal, vamos para outra questão aqui. Ó, uma menina de 40 quilogramas é transportada na garupa de uma bicicleta de 10 quilos a uma velocidade constante de módulo 2 metros por segundo. Possui irmão de 50 quilos. Então, olha, de forma inicial a gente tem a massa do irmão, a gente tem a massa da bicicleta e a gente tem a massa aí da menina, tá? Veja como a menina está sendo transportada pela bicicleta, certo? No caso, o irmão está guiando, e aí a bicicleta tem velocidade de 2. Na verdade, todo mundo aí vai ter essa velocidade de 2. E aí eu posso já levar em consideração essa quantidade de movimento inicial. Em dado instante, a menina salta para trás. Ó, de novo, a questão do para trás aqui, que a gente pode dar uma grifada. E a gente já sabe que, pelo fato de ser para trás, essa velocidade aí do salto da menina vai ser negativa. No caso, vai ser menos 2,5. Em relação ao solo, após o salto, o irmão continua na bicicleta, afastando-se da menina. Qual o módulo da velocidade da bicicleta em relação ao solo, imediatamente após o salto? Admita que durante o salto, o sistema formado pelos irmãos e pela bicicleta seja isolado de forças externas. Olha, a questão foi bem legal, que ela já disse aí no finalzinho, que é um sistema isolado. Então, no caso, a gente vai ter a conservação da quantidade de movimento. Quantidade de movimento antes, ela é igual à quantidade de movimento depois. Pessoal, antes a gente tem olha, eu vou somar aqui massa da bicicleta MB, tá? Mais, tá aqui mais, ó, massa da menina, certo? Mais a massa do irmão, MI aqui, versus a velocidade, tá? Depois, pessoal, o que vai acontecer? A menina ela vai saltar para trás, a questão diz isso. Então, eu vou ter a quantidade de movimento isolado aí da menina, vai ser a massa da menina versus a nova velocidade aí de salto dela, velocidade da menina, VM aqui. E aí, no caso, após o salto, o irmão continua na bicicleta. Então, ou seja, eu vou ter mais a quantidade de movimento junta aí da bicicleta com o irmão. Então, vai ser a massa da bicicleta mais a massa do irmão versus essa nova velocidade aí que ele quer saber. Beleza? Tá aqui VF. Bom, pessoal, antes aí, tá? A gente tem, né, cadê? A velocidade de 2 metros por segundo. Quando a irmã salta, a gente vai ver que a massa do sistema vai diminuir. E no caso, como a massa do sistema diminui, a velocidade acaba aumentando, certo? E aí a gente vai, pelas alternativas, tá? A gente já está vendo que as velocidades são todas maiores que 2, né? Correto. Então, vamos substituir massa da bicicleta, 10 quilos, perfeito. Massa aí da menina, 40, então mais 40. Mais massa do irmão, que no caso, 50. Beleza. Vezes a velocidade que eles tinham antes, que era de 2 da bicicleta. Bom, massa da menina, então eu tenho aqui, gente, 40. Ela vai saltar para trás com 2,5. Então, olha, menos 2,5. Esse menos é questão do referencial. Não
Esquece disso, tá, gente? Mas massa da bicicleta continua sendo 10, mais massa do irmão aí, no caso, 50. E aí, qual vai ser essa nova velocidade? Vamos achar. Bom, gente, voltando aqui o parênteses dá, 100, não é isso? 100 vezes 2, tá? Igual aqui, 40 vezes menos 2,5 dá menos 100, mais 10 mais 50 mais 60 VF. Beleza, eu vou pegar esse menos 100 aqui, pessoal, onde eu estou destacando, vou passar ele para o outro membro. Então, vai ficar 200, olha, menos 100, passou para lá, vem mais 100. Perfeito, professor. Igual a 60 VF, perfeito. Bom, gente, vamos ficar aqui com o seguinte, ó, tá? Vamos ficar com 300 igual a 60 VF. E aí eu posso concluir aqui, gente, que essa velocidade final vai ficar a razão entre 300 e 60. Cortando o zero embaixo, zero em cima. Razão entre 36. Aí eu tenho um resultado igual a 5 metros por segundo. Essa é a velocidade após o salto da irmã. Veja que antes era 2, passou a ser 5, né? Por quê? Porque a massa diminuiu devido ao salto da irmã. Só ficou agora bicicleta e irmão. Massa menor, velocidade maior. Beleza, pessoal? Então a gente vai encerrar por aqui. Espero que vocês tenham aí gostado, certo? Da nossa aulinha. E até o nosso próximo encontro. Pessoal, beijo para vocês. Fiquem com Deus. Fiquem na paz. Tá bom? Bom estudo. Dá uma revisadinha aí e tenta fazer algumas questões. Qualquer coisa, manda aí as dúvidas pra gente, ok? Que aí eu vou responder com todo carinho para você. Tá bom, gente? Beijo, fiquem na paz.